Dando prosseguimento ao evento, realizaremos o talk show de abertura, Inovação em Saúde. Para a atividade de moderadora, convido a professora doutora Lorena Barros. Para quem não conhece, a professora doutora Lorena possui graduação em enfermagem e obstetrícia pela UFES, mestrado e doutorado em ciências fisiológicas também pela UFES, com período de doutorado sanduíche na Universidade Autônoma de Madrid. Atualmente ocupa o cargo de professora associada da UFES, sendo docente permanente e coordenadora do programa de pós-graduação em enfermagem da UFES. Além disso, ela é instrutora em simulação clínica realista e líder e fundadora do grupo de pesquisa em assistência e educação integradas em saúde, o GEPAS. Palmas para ela. Obrigada pela apresentação, Carla. Eu, com muita honra, estou moderando essa primeira mesa, esse talk show de abertura, porque a gente também gosta de fazer um pouco diferente, Então, a Carla me apresentou e eu vou ter a grande honra de chamar para compor, para a nossa primeira palestra, com muita honra, o professor Dr. Ricardo Valentim, para falar um pouco da trajetória de sucesso do LAIS da UFRN. O professor Ricardo, ele é diretor executivo do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde. Pode, claro. Doutor em Engenharia Elétrica e de Comunicação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor associado da UFRN, lotado no Departamento de Engenharia Biomédica e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação, do mestrado profissional em Gestão e Inovação em Saúde, da UFRN, Hospital Universitário e EBSER, e editor-chefe da Revista Brasileira de Inovação Tecnológica em Saúde. E também diretor do Centro Colaborador da OMS em Inovação em Educação Virtual para a Saúde. Queria só sair um pouquinho do protocolo para dizer como que aconteceu esse convite ao professor Ricardo. No final do ano passado, eu recebi por WhatsApp de uma professora uma programação de um evento que ia ter e que eu acho que aconteceu um pouco em cima da hora, teve pouca divulgação, e eu recebi, na hora que eu vi, eu falei, meu Deus, eu preciso escutar o professor Ricardo falando, porque eu já conhecia o LAIS, já tinha procurado sobre laboratórios de inovação e fiquei encantada, principalmente quando eu abri o portfólio. Façam isso, tá? Entrem no site do LAIS e abram um portfólio de projetos. E aí eu me lembro que eu estava no auditório, e eu sentei, sabe quando a linguagem corporal fala? Eu sentei na ponta da cadeira e ficava assim, prestando atenção, até que o professor Ricardo falou, eu vou ter que perguntar seu nome, porque você está tão interessada, e de fato estava, E, ao final, ele já com a mala, porque já estava na hora do voo, eu falei, professor, eu vou ter que aproveitar, então, esse momento coletivo e te convidar para participar do nosso evento em abril. E ele falou, está aceito. Mas, naquele momento, eu falei, não tenho certeza, talvez não dê, ele tem agenda muito cheia. E, quando eu enviei o e-mail e o convite, ele prontamente aceitou. Então, é uma grande honra recebê-lo e tenho certeza que todos vão se encantar com a fala, assim como eu me encantei. Muito obrigada. Posso começar, Posso ficar em pé? Eu vou ficar em pé porque eu sou baixinho, para não ficar aqui embaixo da mesa. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer, Lorena, o convite. Para mim é uma satisfação compartilhar um pouco da trajetória do laboratório com os professores do programa, com a sua equipe de pesquisa. Então, é uma satisfação. Quando a gente observa, por exemplo, você contando um pouco da história, eu me identifico muito com o trabalho, conversando também com a professora Cândida. Eu estava já passando uma mensagem para uns colegas do Ministério da Saúde, vocês precisam conhecer o grupo de pesquisa de Lorena, do pessoal aqui do mestrado profissional em enfermagem, porque é um grupo que tem muito potencial. E potencial, inclusive, para trabalhar junto conosco em outros projetos que nós temos
de inovação em saúde. Eu ia preparar uma apresentação, aí eu disse, não, de última hora eu resolvi não estruturar, mas eu coloquei aqui uns quatro slides só de alguns pontos que eu acho que é relevante, mas eu prefiro ficar mais nesse bate-papo. Então, eu vou contar um pouco da história do laboratório para a gente ir dialogando, e vocês podem também, Lorena, se eles quiserem levantar a mão e perguntar alguma coisa, fique à vontade. Eu vi o colega aqui da EBSER, o gerente de ensino e pesquisa, falando um pouco sobre o quanto o hospital universitário é importante para o desenvolvimento de tecnologia. Ele fez uma associação perfeita, que os engenheiros, eles, quando querem desenvolver pesquisa, eles vão para o chão de fábrica, porque é ali onde tem um problema. Isso é em tudo que a gente vai fazer, né? Então, tem uma coisa que a gente chama de entender e compreender a experiência do usuário. Então, para entender os problemas e as necessidades do usuário, a gente tem que estar muito perto dos problemas. E o hospital universitário, ele é um celeiro de problemas para serem resolvidos. Não são problemas ruins, não. São problemas bons. E a história do laboratório começa com o hospital universitário, né? Então, antes de ser professor da universidade, eu era professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E antes de ser professor do Instituto Federal, eu era técnico de informática do Hospital Universitário Ana Bezerra, que fica no interior do estado do Rio Grande do Norte. Nessa época, eu fazia mestrado na área de automação industrial para a área do petróleo. Mas, como eu passei nesse concurso para o hospital universitário, eu disse, poxa, tudo que a gente faz para a automação do petróleo, a gente consegue aplicar muita coisa no hospital. Se você vai, por exemplo, numa UTI neonato, que lá é um hospital maternidade, você vê lá, por exemplo, aquelas incubadoras onde estão as crianças e tudo. Eu disse, poxa, a gente pode ter algoritmos inteligentes para controlar a temperatura, para monitorar a temperatura do bebê, para climatizar o ambiente, para uma série de coisas, bombas de infusão automáticas e uma série de outras coisas, sensores de temperatura, de glicemia. Então, aqueles sensores que a gente utiliza para freios ABS de carros, controlar caldeiras, perfuração de poços de petróleo, todos eles podem ser incluídos no ambiente hospitalar. Então, eu me apaixonei pela área de saúde aí, isso 2004, 2006, e mudei o meu doutorado para automação hospitalar. Só que, nesse período, eu passo no concurso para professor do Instituto Federal, vou para o Instituto Federal, concluo o doutorado. Em 2009, a universidade, no período reúne, cria uma área chamada de engenharia biomédica, eu me submeto a um concurso, passo, e quando chego lá, na época eu era diretor de pesquisa do Instituto Federal, fui para a universidade para iniciar tudo de novo, né? Mas eu achava melhor, porque o Instituto Federal tem um potencial enorme, mas ele é muito mais vocacionado para o ensino do que para a pesquisa. E quando a gente faz doutorado, o que a gente almeja mesmo, né, Lorena, é criar grupos de pesquisa, redes de pesquisa para desenvolver alguma coisa, né? E em 2009, assim, em sintonia com o que o professor falou, antes de eu optar por ir para essa área de inovação em saúde, eu fui estudar 2 livros que eu recomendo, né? Não tem edição atual desses livros, que é um livro verde e um livro azul, produzido pela Anvisa, com a ajuda da ABIMO, que é uma das maiores associações da indústria de equipamentos médicos hospitalares, que fica na Fiesp. Eu sou presidente do Instituto de Pesquisa, presidente científico do Instituto de Pesquisa deles também, pelo menos até agora ainda estou lá. E esses 2 livros, eles trazem algumas coisas. Eles dizem o que o Brasil tem que fazer até 2023 para que o Brasil consiga ser produtor de tecnologia. Bem, em 2010, isso tudo ficou... naquela época, eu já sabia que o Brasil era deficitário em 300 bilhões de dólares, né? 300 bilhões de dólares, porque é um grande consumidor de tecnologia. E porque na área de saúde... Esses 300 bilhões de déficit na balança comercial é só na área de saúde. E por que o Brasil é um grande consumidor? Porque o SUS é um dos maiores consumidores de saúde do mundo. Então, se nós somos os grandes consumidores e não produzimos tecnologia, essa é uma área importante.
Por quê? Porque tem muita carência de gente para desenvolver tecnologia. E aí, em 2010, eu passo no concurso, vou procurar quem trabalha com isso dentro da universidade. E, na época do hospital universitário, eu ajudei a montar, quando eu estava lá no Ana Bezerro, o núcleo de telesaúde, aquela rede RUT, que é a rede universitária. Então, eu submeti o projeto, na época, aprovamos, e fui procurar esse grupo aí dentro da universidade, e recebi uma mensagem do Ari Messina, só procura esses professores aí. Conheci um médico, né? Conheci um médico que era ultrassonografista lá do hospital, e disse: Ricardo, eu vou lhe apresentar a Lagreca, o Ricardo Lagreca, que, na minha opinião, o Laís deve muito à visão dele como diretor e superintendente do hospital. E eu fui e fiz se puder passar o próximo slide aí para mim, e eu fiz um desenho para ele, com alguns amigos meus, né? Que não é exatamente esse, mas era uma planta, separando as áreas que a gente queria trabalhar no Laís, as salas e tudo. Por incrível que pareça, eu não consegui adivinhar nada, eu acho que eu não tenho nenhuma vocação para isso, mas o Laís é hoje, né, exatamente esse projeto que eu apresentei ao professor Ricardo Lagreca em 2010. Eu entrei na sala dele, apresentei uma proposta de um laboratório de inovação em saúde transdisciplinar. Nós não somos nem multiprofissional, nem interdisciplinar, nós somos transdisciplinar. Eu tive um projeto com o MIT em Boston, e eu cheguei com essa história explicando o que nós somos. Ele disse: Ricardo, vocês são adisciplinar. Mas, para ficar explicando aqui no Brasil, que é um país extremamente conservador, que danado é adisciplinar, parece que você é sem disciplina. Aí eu disse: não, realmente, às vezes a gente não tem disciplina mesmo, não. Mas aí a gente já tinha um conhecimento do Edgar Morin, eu adoro ler Morin. Eu disse: não, nós somos transdisciplinar. Então, de fato, nós somos transdisciplinar, e daqui a pouco a gente vai entender um pouco sobre isso. E apresentei essa ideia para ele, e a única coisa que nós tínhamos era esse PowerPoint aí, uma ideia e um projeto de trabalho dentro do hospital. E ele disse: Ricardo, está aprovado, adorei a sua ideia, porque você trouxe algumas questões que eu sempre tenho dito aqui no hospital. A gente tem que parar de ser consumidor de tecnologia para ser produtor de tecnologia. E aí tem tudo a ver com o que foi dito aqui pelo gerente de ensino. Não é só o hospital universitário que é um grande celeiro. Eu digo que nós somos um laboratório dentro de outro laboratório. O Laís é um laboratório dentro do hospital, que é outro laboratório. Então, as nossas pesquisas lá, Lorena, e foi isso que tem muito a ver com o sucesso do laboratório, elas não são pesquisas que um cientista, um professor ou um estudante, ele cria um problema, ele inventa um problema e traz para a gente resolver. Porque esses problemas inventados, eles podem até ter uma grande aplicação. Só que eu digo o seguinte: a gente não precisa inventar problemas novos, porque no hospital já tem muito para a gente resolver. Um problema bem resolvido no hospital, ele serve para toda a rede de hospitais. Um problema bem resolvido no SUS serve para todo o sistema de saúde do país e serve para outros países. Então, a gente sempre começou com esse espírito. E eu vou ainda reforçar a fala do colega gerente de ensino e pesquisa e fazer uma provocação ao mesmo tempo, porque eu sei que vocês têm espaço de fala lá, e nesse momento, especificamente nesse momento, sem nenhuma fala política, de viés político, até porque eu conheço bastante os hospitais, vocês têm uma pessoa lá hoje que é o presidente, que é o professor Quioro, né? O Arthur Quioro, que eu tenho certeza absoluta que ele deverá apoiar bastante as atividades de inovação, reconhecendo na EBSER a maior rede integrada de pesquisa e inovação do país. O que me deixa, às vezes, com muita vontade de brigar dentro dos hospitais é o quê? Porque nós podemos fazer muito e a gente sempre fica pegando de outros hospitais aqui do próprio país, entendeu? Pedindo, não que seja ruim pedir, eu acho que trabalhar de maneira em cooperação, sempre horizontal, e não, às vezes, olhar para um hospital considerado de excelência, por exemplo, de São Paulo, para a gente não ficar citando o nome dos colegas, né, e ir lá pedir ajuda para eles.
Os hospitais universitários, eles não precisam pedir ajuda de ninguém. Eles precisam trabalhar em cooperação horizontal. Por quê? Porque nós temos a maior rede de pesquisa no âmbito hospitalar, uma das maiores do mundo. Eu não sei se vocês sabem disso. A EBSER é a maior empresa de administração de hospitais do mundo, hospitais universitários. Então, a gente não precisa pedir ou pagar para um outro hospital, seja ele de excelência, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de onde for, para desenvolver nada com eles. A gente, pelo contrário, a gente tem que estar produzindo nos nossos hospitais, eu estou me apropriando dos hospitais, dos nossos hospitais, para os outros hospitais públicos do SUS e para os outros hospitais públicos fora do Brasil. Dito isso, foi assim que a gente começou no laboratório. Então, essa ideia, nós aprovamos lá na sala do professor Lagreca, ele dizia que está aprovado, mas isso foi antes de ser EBSER. Ele disse, você vai ter que convencer um colegiado aí de 30 diretores, naquela época era só da universidade, não tinha esse contrato ainda com a EBSER. Eu disse, tem nada não, professor, o não a gente já tem, vamos para lá. Eu apresentei o mesmo projeto, aprovado por unanimidade, eu disse, perfeito, mas nós não temos uma sala para trabalhar aqui. Aí um colega médico, otorrino, não tem nada não, pega a minha sala emprestada. E aí ele me emprestou uma salinha de 16 metros, eu comecei com 3 estudantes de extensão, e Lagreca deu uma missão, pronto. Se você quiser alguma coisa aqui dentro desse hospital, você tem que resolver o problema do sistema de arquivamento de imagens médicas. E assim nós fizemos, né? Eu fui lá na pró-reitoria, não tinha bolsista nenhum, fui na pró-reitoria de pesquisa, não tinha bolsa sobrando, fui na pró-reitoria de extensão, saí passando a sacola, né? Como a gente chega, o chapéu, como vocês falam lá, é a sacola. Saí passando a sacola, eu podia estar no sinal, pedindo um docinho, podia estar na parada de ônibus roubando, mas eu sou um professor, cheguei aqui agora e eu queria conseguir bolsa para os nossos alunos. Eles, quantas bolsas você quer? Eu disse 6. Mas, Ricardo, você não tem nada, você quer 6 bolsistas? Eu vou lhe dar 3, porque tem professores aqui que não conseguiram usar as cotas de bolsa, está sobrando, você vai ter essas 3 bolsas. Felizmente, os nossos 3 alunos, nós conseguimos desenvolver o Pax, funciona até hoje no hospital, montamos um data center, que o hospital hoje é praticamente totalmente dependente disso aí, não com esses 3 bolsistas, mas com o desenvolvimento das coisas que nós fizemos lá. Um desses bolsistas, que foi um dos primeiros, Marcel, voltou agora de Sorbonne, trabalhou com desenvolvimento, fez doutorado, voltou agora na área de câncer, voltou para o Brasil, tive com ele recentemente, fui até padrinho do casamento dele. Uma outra é professora da UFRJ e outra é professora do curso de equipamentos médicos odontológicos hospitalares do Instituto Federal. Então, eu acho que o Laís foi bom para eles, né? Hoje nós temos estudantes nossos na Suécia, na Noruega, em Singapura, em vários lugares, porque esses estudantes eles são cooptados pelo mercado, muitas vezes antes de acabar a graduação. Só para vocês entenderem a importância desse tipo de formação. E desenvolver inovação para o SUS é um pouco diferente de desenvolver tecnologia para o SUS, que eu estou falando para o nosso sistema de saúde, né? Quando eu falo de SUS, todo mundo entende que SUS é público e privado, né? Acho que aqui todo mundo entende isso, né? Então, quando a gente desenvolve tecnologia para o SUS, é diferente de desenvolver uma tecnologia especificamente para uma outra área. Não basta somente ser engenheiro, nem somente um profissional de saúde, né? Você precisa realmente mergulhar nos problemas e entender as dificuldades e a idiosincrasia daquele lugar onde você quer, ou daquele problema que você precisa resolver. E a transdisciplinaridade ela é muito importante, por quê? Porque a gente não consegue resolver problemas no SUS de maneira disciplinar, ou seja, dentro de uma caixinha fechada. E isso é muito difícil, porque a transdisciplinaridade ela exige um pensamento horizontal do conhecimento. Ou seja, não existe uma questão hierárquica. Ou seja, o engenheiro ele não está numa posição hierárquica dentro de um projeto
que envolve tecnologia em relação aos profissionais de saúde, e o contrário também é verdade, independente de ser médico, enfermeiro, fisioterapeuta, engenheiro mecânico, eletricista. Então, lá no Laís, nós temos gente de todas as áreas, literalmente. Eu tenho pesquisadores da área de comunicação, jornalistas, com doutorado, com mestrado, com graduação. Nós temos gente da área de artes. Aí o pessoal diz, mas, Ricardo, o que é que um profissional de artes faz no Laís? Eu disse, muita coisa. Uma das áreas nobres que nós temos dentro do laboratório é educação permanente em saúde. Nós desenvolvemos uma das maiores plataformas de formação humana em saúde com mediação tecnológica, que vocês devem conhecer, que é o AvaSUS. Então, esse ambiente virtual de aprendizagem, só para vocês entenderem hoje, tem mais de 1 milhão de estudantes matriculados. Só no curso de saúde prisional, uma trilha educacional, nós temos 30 mil estudantes. Em um único curso que nós fizemos com a OPAS-OMS na época da pandemia, foram mais de 20, mas somente em um nós temos 90 mil estudantes. Quantos estudantes tem a Universidade Federal do Espírito Santo? Não é? Só na trilha formativa Sífilis e outras ISTs, nós temos quase 280 mil estudantes. Então, isso é impacto. Aí você diz, Ricardo, e qual foi a história do AvaSUS? Poxa, não foi uma história tão fácil, porque nós atravessamos, primeiro, é um projeto que atravessou várias gestões a nível federal. E, infelizmente, a gente vive num país que, quando muda a gestão, o outro gestor quer destruir tudo que o outro fez para trás, porque nada serve. Entendeu? Então, você tem um projeto que sobrevive a 4 gestões, cada uma com uma idiosincrasia diferente, é muito complicado. Então, fazer inovação no Brasil é muito difícil, mas, ao mesmo tempo, é muito prazeroso. Então, o que eu estou querendo dizer não é que vocês desistam de fazer. Pelo contrário. Fazer inovação significa o seguinte, apostar no que é impossível. Porque, no lugar do impossível, tem menos concorrência. Ninguém quer fazer o que é impossível. As pessoas querem fazer o que é fácil. E aí eu, como professor universitário, eu posso fazer crítica a nós mesmos. Eu estou num ambiente que é de professores. Então, eu não aceito muito o cara de fora vir fazer crítica para a gente. Mas nós temos que ter essa reflexão crítica. O nosso modelo de contratação como servidor público coloca a gente numa desvantagem muito grande. Entenda o que eu estou falando aqui, tá? Quando a gente compara com outros colegas que fazem pesquisa no mundo, em qualquer outro lugar do mundo, e aqui no Brasil, quando a gente compara, por exemplo, com colegas que estão fazendo pesquisas nesses hospitais de excelência. Então, eu estava dizendo para as colegas ali, ainda agora, numa conversa com elas, quando a gente começa a desenvolver, nós começamos o laboratório, em um evento, como vocês fizeram aqui, o primeiro, cada professor do Laís, a gente não tinha recurso naquela época, cada professor do Laís teve que, na época, tirar R$350, lá atrás, foi o primeiro evento de 2010, eram 11 professores para poder bancar o coffee break. Depois eu passei a sacola de novo, pedindo passagem na universidade toda para as pessoas que a gente ia trazer de fora. Eu e os outros professores, os nossos alunos, iam pegar as pessoas no aeroporto. Naquela época era bom porque o aeroporto era perto, hoje o aeroporto está mais longe, talvez fosse mais difícil de conseguir estudante para fazer isso. Então, nós começamos assim. Hoje, quando as pessoas olham para o laboratório, nós temos mais de 600 pesquisadores, todos remunerados. Nós temos pesquisadores no laboratório, no Laís, que ganham o que, por exemplo, um Google paga para desenvolvedores de tecnologia, mas fazer isso na área pública não é tão trivial, é complicado. E, enquanto a gente é um laboratório que você está passando a sacola para conseguir o recurso, todo mundo admira. Depois que você é um laboratório que passa a produzir, você tem dentro do ambiente universitário os que vão elogiar, os que vão ficar neutros e os que vão fazer crítica. Poxa, mas o professor ganha uma bolsa de não sei quantos R$1.000, mais do que o salário dele.
Só que a responsabilidade sobre aquele CPF é enorme. Então, a gente precisa entender que existem essas trajetórias. É muito bonita a fala de que a gente precisa fazer inovação tecnológica. De fato, o Brasil precisa. É uma vergonha a gente olhar durante a pandemia e a gente saber que nós fomos invasadores de vacina. É sério. O Brasil foi invasador de vacina. A gente ficou orgulhoso porque a gente tem um grande centro de pesquisa aqui no Brasil que estava invasando a vacina da AstraZeneca. Quando, na verdade, a gente não tinha capacidade para produzir. O Butantan ainda produziu, né, mas ainda foi aí com todas as dificuldades políticas para aprovar. Mas a gente poderia estar lá na frente com relação às vacinas de RNA mensageiro. A gente poderia estar lá na frente quando a gente fala das questões monoclonais, né? Inclusive, uma das pessoas que desenvolveu a vacina da Moderna é um amigo meu, da Johns Hopkins e também do NIH nos Estados Unidos. O Lúcio Gama é um brasileiro, né? Mas se ele viesse fazer isso aqui no Brasil, ele teria todas as dificuldades do mundo, né? Então, por isso que, quando a gente pensa nessa trajetória de desenvolvimento, eu queria que passasse para o próximo slide, por favor. Nós, assim, aqui é a foto do nosso hospital, eu tenho muito orgulho dele, essa frente dele é tombada, por isso que não pode mexer, mas é uma área enorme, né? Ele tem essa parte aqui do lado esquerdo de vocês é o centro de imagem, aquela parte ali é o prédio antigo das ambulatoriais e as enfermarias, e tem um prédio novo, o Laís fica no último andar. Então, é uma área muito cobiçada, inclusive, para a área imobiliária, porque fica de frente para o mar, tem uma vista belíssima esse hospital, numa região nobre da cidade. Essa região aí é uma das áreas onde o metro construído, o metro quadrado, é um dos mais caros. Quem não conheceu o Laís, depois eu vou convidar a professora Lorena para ir lá também, para visitar, a professora Cândida. Eu acho que vale a pena ir lá conhecer, fazer a imersão. Nós vamos estar recebendo agora, no próximo mês, estudantes de 21 países para visitar o laboratório, né? Então, o Laís, aí eu queria que passasse para o próximo slide. Esses são alguns projetos. Nós temos hoje mais de 100 projetos rodando em paralelo no laboratório. Então, você imagina o que é administrar 100 projetos. Parte desses projetos não tem financiamento, outra parte tem financiamento. Os projetos que têm financiamento ajudam a manter os projetos que não têm financiamento, porque nem todo mundo que trabalha em todos os projetos tem bolsa em todos os projetos. Às vezes ele recebe bolsa num projeto, mas atua em outro que também gosta. Então, você vai mantendo um ciclo de desenvolvimento dentro do laboratório. São mais de 100 projetos, isso aí, se vocês entrarem na página do Laís, vocês vão encontrar. Um dos projetos mais importantes que nós temos hoje é o projeto Sífilis Não. O projeto Revela é um dos maiores projetos no mundo de resposta à sífilis. Nesse projeto, muitas ações, eu não vou conseguir falar dele tudo, você precisaria de uma palestra só para ele. O Revela é o primeiro projeto nacional para pacientes com esclerose lateral amiotrófica. O Avassuja eu já falei, o RN mais vacina, vocês não usam o RN mais vacina, mas vocês usam vacina e confia. Quem tomou vacina para Covid aqui, usou vacina e confia, é um projeto do Laís, em parceria com o ICEP e com a CESA. Então, todos os certificados, quando vocês tomam a vacina, recebem no e-mail. A Bivalente, por exemplo, se já começaram a tomar, vocês receberam no e-mail. E esse certificado vocês podem tirar em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. Eu vi a Europa toda, os Estados Unidos, usando o nosso certificado, né? Então, aí são alguns exemplos de tecnologias. Temos o Fiscaliza RN, que é um projeto junto com o Ministério Público Federal, Polícia Federal, Tribunal de Contas do Estado, onde a gente estuda e analisa fraudes, controle e monitoramento no Sistema Único de Saúde do país, do Brasil, lá específico no Rio Grande do Norte. Então, a gente tem uma área toda nessa área, temos projetos com a Auditoria Geral do SUS. Hoje, no Ministério da Saúde, a única secretaria que nós ainda não temos projeto é a Saúde Indígena, por enquanto.
mas a gente vai trabalhar para conseguir um projeto lá também. Então, assim, essa é uma trajetória onde a gente foi conseguindo esses projetos aos poucos. O primeiro projeto assim, importante com financiamento foi um projeto FINEP. São projetos bons, mas são projetos áridos, por incrível que pareça, né? E eu estou aqui no lugar de fala, aonde a EBSER, as universidades, as pró-reitorias de pesquisa, nós precisamos ser muito mais críticos com relação a financiamento FINEP. É um financiamento bom? É. Mas, quando você vê as possibilidades de financiamento que você tem, seja no âmbito internacional e nacional, a gente começa a ver que a FINEP ela não ajuda o desenvolvimento científico do país. É um paradoxo. Por quê? Porque ela própria não segue a legislação dos marcos de inovação, né? Nós temos uma área que chamamos de área, onde você tem uma área de sombreamento sobre os entendimentos jurídicos na área de inovação, que dificulta o desenvolvimento do nosso país, né? Então, a gente trata inovação, pesquisa, ciência na área de saúde como uma obra da construção civil. Então, se a EBSER contratar para construir sei lá, 10 enfermarias ou um prédio novo aqui dentro do hospital, e for contratar e receber recursos para fazer uma pesquisa, a legislação que vai ser usada para fazer a pesquisa é a mesma da obra. A Lei 866, a Lei de Licitações. E essa legislação, ela criminaliza os pesquisadores. Certo? E existe uma ignorância dentro do sistema U. Não sei se você já sabe o que é sistema U, não. Sabe, né? Quem é gestor que está lá dando canetada sabe. TCU, CGU. Certo? Existe uma ignorância. Eles não sabem auditar as universidades. O TCU melhorou muito, eles fazem uma análise técnica, mas eles não sabem, muitas vezes, auditar as universidades, eles não sabem o que é um projeto de pesquisa, eles não sabem o papel da ciência para o país. E os projetos FINEP, eles andam nessa linha, né? Quando eu falo de pesquisa científica, né, e a gente não é acostumado, mas se acostuma, quando você começa a trabalhar e desenvolver pesquisas de relevância nacional e internacional, a gente tem que se acostumar com isso. R$100 mil, que é um projeto universal que o CNPq libera para a gente, Bolorena, não dá para fazer ciência. A gente faz iniciação científica. Com R$100 mil, o que é que um professor faz? R$100 mil é dinheiro para a gente, né? Todo mundo queria R$100 mil agora, né? Mas para fazer pesquisa não dá para nada. Você paga um bolsista de iniciação científica, compra um computador para o seu laboratório, um notebook, e vai para um congresso científico. E isso não é ciência. Isso não é ciência, gente. Isso não é ciência. O que é que o CNPq faz? Pega o recurso da ciência do país e fica fragmentando. Para quê? Para fazer politicagem. Politicagem. Porque a meta dele é distribuir o máximo de recursos para muitas pessoas, quando, na verdade, ele deveria ter metas governamentais de Estado para o desenvolvimento científico e tecnológico. Eu estou falando da área da saúde, que é a área que a gente trabalha. E nós não temos. O nosso complexo industrial da saúde no Brasil poderia ser muito mais potente se a gente usasse melhor os hospitais universitários, se a gente usasse melhor o SUS. E a gente não consegue fazer isso. Por isso é que laboratórios como o LAIS, como esses que vocês estão fortalecendo aqui, eles são estratégicos. Agora, fazer inovação é tirar da área de conforto. Porque, assim, tem uma coisa que é, quem quer inovação em saúde? Todo mundo levanta a mão. Quando começar a incomodar as pessoas, todo mundo baixa a mão. Certo? Eu vou dar um exemplo sobre isso, eu passo já para o outro slide. Um desses primeiros projetos que nós pegamos era um projeto para ajudar pessoas com deficiência visual. Por quê?
Eu tinha um aluno na época do Instituto Federal, que era deficiente visual, foi o primeiro deficiente visual no Estado a terminar um curso de computação de nível superior. Né? Sidney. Trabalhou comigo até um tempo desse, depois fez concurso, hoje é funcionário da universidade na área de acessibilidade. E ele disse, Ricardo, eu chego na parada de ônibus, peço o ônibus, peço a alguém que me ajude, quando o meu ônibus passar, o número é esse, quando chegar na parada você me avisa? Aviso, porque ele não vê o ônibus, né? E aí o ônibus dessa pessoa passou primeiro, ele esqueceu do ceguinho, subiu no ônibus e foi embora e ele ficou esperando. E algumas vezes eu estou lá na parada de ônibus, escuto o barulho e estendo a mão, quando para é o carro do lixo. E aí, ele conta isso brincando, então eu estou contando do mesmo jeito que ele contaria se estivesse aqui, Sidoca, né? E aí nós fizemos um aplicativo que rastreava os ônibus e tudo. Quando a gente foi apresentar isso, depois a gente descobriu que esse mesmo aplicativo que servia para os deficientes visuais serviria para qualquer pessoa. Você está lá no celular, diz, olha, eu quero pegar o ônibus Praça da Cidade para o Ponta Negra, que é uma praia que tem lá em Natal. O ônibus vai chegando, faltam tantos minutos para o seu ônibus chegar. Quem é que não quer isso? Você está aqui na universidade, quando o ônibus está bem pertinho, você sai até mais seguro. Todo mundo ia querer um negócio desse. Né? Quando a gente foi propor isso aí para uma das áreas que controla os ônibus lá, a gente começou a perceber uma resistência. E aí um colega nosso, eu estou falando aqui da questão da inovação, né? Aí um colega nosso disse, cara, você sabe por que as empresas de ônibus não querem botar um rastreador? Isso foi em 2010, 2011. Por quê? Vocês sabem? Porque o município contrata uma frota, por exemplo, de uma determinada linha com 10 ônibus. O camarada tira 2 e fica rodando 8. Ele vai ter 2 motoristas menos para pagar, não tem ninguém para fiscalizar. Então, fazer inovação significa enfrentar essas situações. Então, quando a gente faz inovação, a gente ganha muitos amigos e também muitos inimigos. Certo? Porque, para algumas pessoas, tirar da zona de conforto, aparentemente, significa perder alguma coisa. Então, a gente precisa entender isso. E quando a gente faz inovação dentro dos hospitais universitários, os hospitais universitários eles vão deixar de ser comprador de tecnologia e vão passar a ser o quê? Produtor de tecnologia. Eles vão entregar valor para a sociedade, vão movimentar o complexo industrial da saúde. E aí eles vão deixar de comprar. Vocês acham que os fornecedores vão ficar felizes? Não. Mas nós não somos concorrentes dos fornecedores. Muito pelo contrário. A universidade e os hospitais universitários, eles vão até o protótipo. A incorporação disso no sistema de saúde precisa da indústria. Então, não tem concorrência. Né? Hoje, a gente tem pessoas que vê a gente lá no Laís como concorrente de empresas. Por exemplo, aqui no estado mesmo do Espírito Santo, eu só não vou citar os exemplos, mas tem empresa privada que vê a gente como concorrente. Esses caras estão tirando a gente do mercado, porque eles têm contratos milionários com governos, e aí chega a universidade desenvolvendo soluções para o sistema de saúde. Mas uma coisa não concorre com a outra. Eles são somados. E o segredo, assim, do avanço do laboratório está muito nisso aí, Lorena, que eu acho que é uma coisa que eu não sei se vocês já fazem, né, chamado de cooperação internacional. Onde está pintado o mapa é onde tem presença do Laís hoje. Nós estamos nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, a gente tem várias cooperações, já são mais de 22 cooperações interinstitucionais, Colômbia, países da África, nós temos uma cooperação com a Tanzânia, são duas cooperações com a Tanzânia, cooperações humanitárias, para a formação de agentes comunitários, de agentes de endemias lá. E como é que surgiu essa cooperação? Um brasileiro foi para lá em missão, descobriu a Avaçu e disse, eu queria que vocês doassem para a gente esse curso em português, que era o curso de agentes de endemia. Eu disse, não, a gente não vai doar, não. A gente vai para a Tanzânia, nós fomos para a Tanzânia, vamos descobrir quais são os problemas que vocês têm lá e vamos fazer uma adaptação desse modelo para Swahili e inglês, que são os 2 idiomas que eles falam lá. Então, nós fizemos duas missões. Uma primeiro de reconhecimento, depois fizemos uma imersão,
trouxemos os médicos deles para cá, trouxemos o líder do projeto de lá para cá, e aí nós fizemos e temos hoje no AvaSUS formação para agentes comunitários, ou agentes de endemia na Tanzânia. Temos cooperação com a África do Sul, agora nós estamos indo para Senegal, também em Dakar, fazendo projetos de transferência de tecnologia. Só nos Estados Unidos, eu acho que nós temos 11 instituições que nós cooperamos lá, a Johns Hopkins, Harvard, MIT. E por que a gente faz essas cooperações? E são importantes fazer essas cooperações com eles. E eu estou quase finalizando aqui a minha fala. No Brasil, a legislação, vou voltar de novo para a legislação, ela é contra o desenvolvimento científico. Mas, Ricardo, na época do governo de Dilma, foi assinado o Marco da Ciência e Tecnologia. Um marco ruim. Um marco ruim. Porque ela não teve coragem, tá certo? Não é uma fala política, gente, entenda bem isso, tá certo? Eu sou totalmente contrário ao negacionismo, médicos que prescreverem ivermectina, gente que não gosta de vacina. Então, pronto, só para vocês entenderem quem está falando aqui. Mas a gente também tem que fazer crítica, e essas críticas têm que chegar nos ouvidos das pessoas, porque nós temos espaço de fala. Então, quem está falando é a ciência, ela precisa ser respeitada. Por quê? Porque a rubrica para recurso na área da ciência, ela não pode ser colocada na mesma rubrica que se coloca dentro das rubricas convencionais que a gente tem no Brasil hoje, professor. Eu não posso fazer ciência e inovação e esperar, por exemplo, como a gente tem agora, eu estou tendo que mandar um pessoal para os Estados Unidos, olha só, porque eu pedi um material biológico para um teste de HIV que a gente está fazendo, que já fazem 8 meses que não chega, e eu não vou esperar o projeto acabar para poder fazer o teste, que eu preciso fazer. Então, eu vou mandar o pessoal para lá, eles vão ficar hospedados no Airbnb, vão entrar na internet, vão pedir, com 24 horas vai aparecer na porta do apartamento. Depois a gente vai para Johns Hopkins para terminar os testes. Então, aqui no Brasil, eu não consigo fazer isso. Entendeu? Eu tenho que comprar o mais barato e não o melhor. Os órgãos de controle do Brasil, eles olham para o meio e não para o resultado, professor. Essa é a verdade. Entendeu? É uma vergonha o que fazem com a ciência no país. E nós não temos coragem de falar nada. Então, a trajetória de sucesso do laboratório tem dessas provocações, muito dessas provocações. Então, aquela sala emprestada que o professor deu para a gente, depois eu descobri que muitas salas que tinham lá, os médicos não usavam. E o acordo que era feito era o seguinte: tinha uma área nova que o hospital tinha construído, ficou 3 meses sem usar, perdi a sala. Aí eu conversei com a recepcionista, que era o setor de serviços do hospital, eu disse: quem é que faz mais tempo que não usa? É a oftalmo. Quanto tempo? 1 ano e 6 meses. Eu disse: pronto, eu chamei um chaveiro, mandei trocar a chave dele, nem pedi a ele. Tirei a placa oftalmo, botei inovação em saúde. E fiquei lá. Passou 6 meses, lá a Greca liga para mim: venha urgente para cá. Eu estava dando aula, o chefe ligou, eu fui, né? Mas, rapaz, você invadiu a sala, o médico está aqui. Mas só que antes de ir lá, eu passei na recepção. Eu disse: quem foi o médico? Fulano de tal. Qual é a carga horária dele? X. Ele vem quantas vezes no hospital? Y. Beleza. Aí eu disse: lá, Greco, é um médico fulano de tal, ele tem a carga horária X, só vem na sexta-feira. Aí ele disse: não, pode ficar com a sala. Eu disse outra coisa: é o metro quadrado construído mais caro do mundo, porque se eu pegar, ele não, durante 1 ano e 6 meses, você gastou tanto de dinheiro para construir aquela sala, se eu dividir o valor por zero, qualquer coisa dividido por zero tende ao infinito. Então, o custo dessa sala, desse metro quadrado, tende ao infinito. Ele pode ficar com a sala. Aí eu descobri que o caminho é esse. Aí eu fui cirurgia cardíaca, tudo. Quando chegou na residência, ele disse: opa, Ricardo Valentim está invadindo tudo lá embaixo. É verdade, essa história é verdade. Ela é real. E aí tinha um prédio novo com um Reúne que ficou lá, que era um prédio velho, mas todo reformado por dentro.
do CCS, mas era do hospital. E aí eu fui visitar esse prédio. Não, vá para lá, porque você está criando muito problema lá embaixo. Mas assim, não tinha mais como tirar a gente, porque a gente já tinha feito o PACS, que era o Sistema de Arquivamento de Imagens Médicas, então a gente já tinha valor, né, para eles. E aí nós fomos visitar esse prédio. Quando eu comecei, sabe o que é que você está fazendo aqui? Não, é porque a La Greca disse que a gente vai usar esse espaço aqui agora. E aí começou um conflito, né? Como é que vai ceder um espaço da saúde para um monte de engenheiros? Aí começou outra confusão. A Greca disse, não, rapaz, vamos fazer o seguinte, Ricardo, aquele espaço não vai dar certo. Desça lá embaixo do prédio novo que a gente está fazendo agora no Reufes. Veja se você quer. Feria barata, piso batido, era por onde os cadáveres do hospital saíam, tijolo aparente, né? Aí eu fiquei meio triste, né? Pô, 2011, poxa vida, eu pensei que a gente ia conseguir, o prédio do NES estava muito feliz. Aí eu disse, não, mas eu vou querer, o cachorro está cheio de sarda, um monte de coisa, doente, leishmaniose e tudo, vamos tratar desse bichinho aí. A gente tratou, recuperou, reformamos. É um espaço hoje de quase 1.000 metros de área, a gente não cabe mais lá, então a gente já está lá, está no campo central, e nós estamos divididos em 3 espaços hoje dentro da universidade, mas lá é a sede da gente, a gente não abre mão dali. E nós conseguimos realmente reformular todo o espaço, e todo mundo respeita a gente, ninguém toma mais aquele espaço. Mas a luta foi essa, então, desde o início, fazendo muitas e muitas provocações. E na época do governo Bolsonaro, para finalizar a minha fala, eu pedi para fazer uma reunião com o vice-presidente. Naquele período de transição, lá em Brasília, tem um lugar onde eles ficam, inclusive o presidente Lula ficou também, justamente para falar dos projetos e tal, para poder pedir uma visita. Inclusive, ele foi visitar lá, o Mourão foi visitar a gente, conheceu o Laís, o Marcos Ponte, mas não foram só eles, não. Vários ministros de outros governos foram lá também conhecer o laboratório. Se um dia vocês forem lá, vocês vão ver lá na galeria lá as visitas deles. E aí, eu passei 3 dias literalmente sendo escaneado. Era Polícia Federal, Exército, e eu levei um colega comigo, que era o professor João Paulo, e no dia realmente que eles disseram, porque também eu fiz uma visita ao Henrique Mandetta, então eu tive um ministro que estava em período de transição, e depois com o vice-presidente. Mas antes de entrar na sala do vice-presidente, chegou um brigadeiro, e lá no laboratório tem uma placa chamada de Lázaro. Chegou um brigadeiro e disse, professor, o senhor vai entrar para falar com o presidente, mas o senhor tem que responder uma pergunta. Eu tenho um testemunha que viu ele perguntando isso para mim, porque senão vocês iam pensar que era, como meu avô diz, um folclore, né? Ou seja, uma lorota. Mas não é lorota, não, essa história é real. O brigadeiro chegou para a gente e disse, professor, qual é a relação do Laís com a Bíblia? Aí eu disse, me lascou, né? Aí eu pensei, meu Deus, me dá uma luz aí. Aí eu disse, opa, tem uma relação. Quando nós criamos o Laís, e está na página do Laís, se vocês visitarem, vocês vão ver, e também está gravado na nossa parede lá, fazer da ciência um instrumento de amor ao próximo. Eu disse, isso é bíblico. É sério. Aí, eu tenho alguns amigos que são evangélicos, muitos. Né? Lá, no Laís tem tudo, tem evangélico, ateu, tudo que você imaginar tem lá dentro. Direita, esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda, ala radical do PSTU, tem tudo lá dentro. E todo mundo convive porque o nosso propósito é ciência. A gente só tem um propósito, a ciência. Então, nós somos realmente plural. Então, se alguém quer estudar diversidade, pode ir lá para o Laís. Tem muita coisa lá dentro. E aí eu disse, se o senhor crê... Isso é porque eu escuto os meninos falando, né? O senhor crê na palavra? Eles creio. O senhor crê que a palavra muda o homem? Ele se muda, creio. A ciência também muda o homem. Essa é a segunda coisa que o Laís tem com a Bíblia. Aí ele disse, e tem a terceira. Eu disse, agora a terceira é uma piada. Eu posso contar? Posso. O Laís foi construído onde era o necrotério do hospital, por onde os cadáveres saíam. Então, em vez de Laís, eu podia chamar ele de Lázaro, porque a gente retirou ele dos mortos. Aí pronto, foi assim que a gente... ele disse, não, o senhor está pronto, pode entrar para falar com o vice-presidente. Obrigado, gente. Obrigada, professor Ricardo. Vou convidá-lo para se sentar. Eu vou chamar a professora Luciana.
depois a gente abre a pergunta. Gente, que alegria, né? Que satisfação. Que gratidão de estar nesse momento, de verdade, de poder vivenciar isso dentro da nossa universidade. Quando eu falei que a gente ia beber um pouquinho da água do Laís, era sobre isso. No dia que eu escutei, né, o professor Ricardo falando um pouco, que eu fiquei lá assim, né, vidrada e conhecendo a história e conhecendo que era possível. Então, é possível. E não sabendo que era impossível, o senhor foi lá e fez. E eu acho que é um grande exemplo para a gente, dentro do hospital universitário, né, saber que é possível e também que a gente já está caminhando, né? Eu acho que a gente também tem que entender que estamos no início, mas hoje a gente já faz dentro do programa, dentro do hospital, inovação de produtos e processos. Isso nos dá um grande orgulho e sabendo que a gente tem, falei que a gente adoleceu, né? Estamos com 11 anos no programa, então a gente tem uma vida inteira aí de desenvolvimento e de realmente mudar e contribuir para a enfermagem capixaba e a saúde capixaba, né? Então, fico muito feliz. Obrigada mais uma vez por escutar. Eu vou abrir, depois da fala da professora Luciana, eu vou abrir para as perguntas, tá certo? Convido o professor para continuar aqui comigo. Então, vou convidar a professora doutora Luciana Mara Monte Fonseca para falar sobre o papel dos programas profissionais de enfermagem na inovação em saúde. A professora doutora Luciana possui graduação em enfermagem e obstetrícia pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em enfermagem e saúde pública pela USP e pós-doutorado pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Portugal. Atualmente é professora associada da USP e foi professora visitante sênior na Universidade Autônoma de Madrid. Sempre em Madrid, me encontrando pelo mundo. Ela também é bolsista de Produtividade, Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPq e está aqui debutando como coordenadora adjunta da CAPES, junto aos programas profissionais da área de enfermagem, além de ser líder do grupo de pesquisa em enfermagem no cuidado à criança e ao adolescente. Muito obrigada, professora Luciana, pelo aceite e por estar aqui conosco. Confesso que todos os outros mestrados profissionais em enfermagem e doutorado estão com os olhos aqui na professora Luciana, já que nós fomos os primeiros a recebê-la e escutá-la. Muito obrigada. Eu que agradeço muitíssimo, Lorena. Vou começar trazendo para vocês as palavras de uma querida e que traduzem muitíssimo isso tudo que a gente ouviu até agora e um pouco do que da minha fala que se segue. Ela diz assim: ser enfermeiro é estimulante e desafiador. Hoje, ao assumir responsabilidades clínicas, os enfermeiros se encontram em uma profissão mais ampla e com sistemas de saúde que demandam uma extraordinária variedade de habilidades e talentos. Se espera que proporcione uma atenção competente e de alta qualidade, mas também a um custo razoável. Para chegar a esses objetivos, os enfermeiros necessitam obter e avaliar continuamente informações e conhecimentos e incorporá-los à sua prática clínica para tomadas de decisões. Para isso, meus queridos, os enfermeiros devem ser eternos aprendizes, refletirem, avaliarem e modificar sua própria prática diária a partir de novos conhecimentos revelados por meio da pesquisa. E aí está a potência dos programas profissionais. Já foi dito aqui inúmeras vezes por diferentes atores sobre o chão de fábrica. E é lá que se encontram os enfermeiros no beira-leito, que encontram as melhores perguntas e que têm a possibilidade e a potência para
aplicar essas respostas, esses resultados de pesquisa num curto espaço de tempo. Então, os nossos programas profissionais, eles têm uma potência enorme. E aí, já respondendo, né, da questão que me foi confiada sobre qual o nosso papel na inovação, eu digo que nós somos potentíssimos, olhando para os programas profissionais. Pode passar. E aí, para a gente olhar, né, um pouco para esse papel que temos, e sabendo aqui do número de graduandos que temos na plateia, e de um diagnóstico que não só é da Universidade de São Paulo, mas de muitas instituições que têm sentido a redução, o pouco estímulo de estudantes para se inserirem na pós-graduação do Brasil. E aí, chamando já e olhando para o quão didático, apesar do pouco tempo que temos, o quão didático nós podemos ser, para mostrar um pouquinho da onde nós, enfermeiros, viemos, olhando para a pesquisa, e para onde será e quais os desafios que nós temos. Então, estimulando já os graduandos que estão aqui para seguirem a carreira e olhar para a pós-graduação. A gente vai começar lá do comecinho, então. O que será que a gente entende por pesquisa em enfermagem, ainda que de forma bastante breve? Quais são os marcos? Volta só um pouquinho. Quais são os marcos, né, históricos? Da onde é que a gente veio? O que estava acontecendo na sociedade em cada um dos pontos para se inserir a pesquisa em enfermagem? Que cenário a gente tem de enfermagem hoje? E qual que é o nosso papel na produção de ciência e na inovação? E aí olhar, finalmente, para os desafios que temos e algumas perspectivas, né, dentro da inovação. Pode passar, por favor. E aí, mas que será, né, que é, então, pesquisar a enfermagem? Nada mais é que usar um método sistemático, onde o outro também possa seguir aqueles mesmos passos e chegar nos mesmos resultados que a gente. Nada mais é que isso. E aí, olhando para que essas perguntas sejam respondidas e tenha a potência de modificar a nossa prática, a partir aí de métodos sistemáticos. E da onde é que veio, né, esse uso de método sistemático? A gente olha no nosso primeiro ponto, no primeiro pilar, olhando para a pesquisa em enfermagem, e da famosíssima Notas de Enfermagem, da Florence Nightingale, lá em 1860, quase, né, onde o lançamento dessas notas mostra como a sistematização de dados pode modificar uma prática. Então, foi a primeira inserção, o primeiro registro importante que a gente tem pensando na pesquisa e na inovação. Inúmeros outros acontecimentos nessa nova década, nesses novos 100 anos aconteceram, mas, em especial, a gente chama atenção lá em 1923, quando foi criado o primeiro doutorado no mundo, né, e foi nos Estados Unidos, para enfermeiros. Em 1930, também um acontecimento muito importante, quando a gente pensa em pesquisa, que foi implementada a primeira bolsa para enfermeiros. E quão isso foi importante, visto que quem tem bolsa de estudo consegue, obviamente, uma dedicação, aí, um apoio maior, um espaço maior para pensar a pesquisa. Em 1960, também aconteceu uma coisa bastante interessante, que foi voltar. Essas pesquisas, ao longo desses anos, foram ficando um tanto teóricos e importantes para aquele momento, mas, em 1960, essas pesquisas voltam a ser
com um olhar bastante da prática clínica. E isso é importante quando a gente pensa nos mestrados e doutorados profissionais, né? E aí, lá em 72, que aconteceu no Brasil a implementação do primeiro mestrado acadêmico. Em 81, e nada ainda dos profissionais, mas em 81, o primeiro doutorado, né, que foi o Interunidades, que é da Universidade de São Paulo. E aí, sim, tendo um alavancar maior da pós-graduação e da formação de recursos humanos de alta qualidade e se espalhando para o Brasil todo. Pode passar. A gente tem, em 2003, então, enfim, né, o reconhecimento pela CAPES do primeiro curso, do primeiro programa de pós-graduação, que foi um mestrado profissional, e, a partir dali, outros programas de pós-graduação profissionais foram lançados no Brasil, e um importante diagnóstico e interessante, exatamente antes do período pandêmico, que foi feito e já com uma campanha da Nursing Now, que mostra o quão pouco somos e o quão somos potentes, somos fortes, mas o quão pouco enfermeiros somos, né? E qual é o significado disso para a ciência, para a produção de pesquisa e produção de inovação na enfermagem. Em 1920, a gente teve aí o bicentenário da Florence Nightingale, e o quão isso também nos chama para a responsabilidade de um maior espaço e de conquistar novas pessoas, novos indivíduos, uma sociedade que olhe para a enfermagem de forma diferente. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. E aí a enfermagem, a gente entende que ela é crucial, né, para os objetivos do milênio, para a mudança, né, do status quo em que nos encontramos, e que há uma escassez muito maior que gostaríamos que tivesse quando a gente olha para a nossa enfermagem. Então, há uma escassez bastante alargada na África, mas que nos países asiáticos e na América Latina a situação também é bastante crítica, de falta desses profissionais. O Brasil, ele se destaca aí enquanto, dentro da América Latina, como um dos que tem mais profissionais, mas aí a gente lembra do quão grande é o Brasil e quantas diferenças há entre as regiões. Pode passar. Somos muitos no mundo todo e, ao mesmo tempo, somos poucos. Nós somos quase 28 milhões de profissionais da enfermagem no mundo. E isso significa, na região das Américas, que nós somos o maior contingente de profissionais da saúde, os profissionais da enfermagem, mas ainda somos poucos. Pode passar. E aí, quando eu digo que a enfermagem no Brasil ainda é muito menor do que nós gostaríamos que fosse, nós ocupamos o 4º lugar, né, quando a gente pensa em densidade, aí por 10 mil ou por 1.000 habitantes, nós ficamos em 4º lugar, mas a gente precisa lembrar que esses 74 em 10 mil habitantes, nós não contabilizamos só enfermeiros, são técnicos e auxiliares também. Então, nós temos um déficit bastante importante do número de enfermeiros. Pensando no cuidado e no alavancar da ciência e da assistência. Pode passar, por favor.
quando analisada, né, aí pela OEDC, e que o número de profissionais mais interessante, quando a gente olha para a densidade, né, de 10 mil habitantes, seria de 8,8. Eles têm uma análise bastante importante dos últimos 20 anos, do quanto crescemos, mas do quanto ainda somos poucos. O Brasil ocupa ali um espaço de crescimento interessante, um grande crescimento, ainda menor do que o necessário, mas nós somos 7,4 profissionais de enfermagem para 1.000 habitantes. E a gente tem contrapontos interessantes quando a gente olha a enfermagem no mundo, que um é a África, que sofre com 1,1 em 1.000 habitantes, 1,1 profissional, e que a Suíça também sofre, porque ainda que ela tenha o dobro de profissionais do número mais adequado, que seria de profissionais em 1.000 habitantes, a Suíça, de 30% e 40%, são enfermeiros que vêm de outros países, são importados. Então, eles também têm um grave complicador, né, no número de profissionais formados e que estão no seu próprio país, né? Eles vêm importados de outro. A gente tem, então, um crescimento bastante importante da profissão, mas ainda muito menor que o necessário. Pode passar, por favor. E aí, esse quão poucos somos e o quanto temos de contribuição, né, para a ciência, para a inovação, nós pensamos de qual é, então, o nosso papel, né? E o nosso papel é grande, é importante, ele é um papel de destaque dentre os profissionais da saúde. Nós é que estamos no beira-leito 24 horas por dia, e a nossa ideia é, nesse espaço de pesquisa, contribuir com perguntas que remetam à prática, né? Que modifiquem e melhorem, qualifiquem essa prática, que traga inovação de pesquisa para o beira-leito do paciente, que busque evidências de pesquisa e que transladam essas evidências para a prática, e que a gente sinta, né, no cuidado, a implicação dessas implementações de resultados de pesquisa na prática do cuidado. Pode passar, por favor. Quando a gente olha o índice da Nature de 2014, a gente já observa o quão poucos somos, o quanto, em especial no Brasil, e o quanto nós temos de destaque, e o quanto de responsabilidade temos na produção de ciência, visto que o Nature mostra para a gente que 40% da produção da América Latina e do Caribe é do Brasil, vem do Brasil, as produções científicas. Então, nós precisamos realmente dessa fortaleza que somos, e que aumentar o nosso número de profissionais e profissionais de qualidade. Quando a gente olha esses números no mundo, né, e aí olhando globalmente, o Brasil ocupa 23º lugar dentro da produção científica mundial. Pode passar. E aí, né, olhando para essa produção e o quão de excelência somos para termos aquela inserção no mundo, né, na América Latina, no mundo todo, a gente tem um compromisso, né, e um apoio na CAPES. A CAPES tem como linhas de ação a avaliação da pós-graduação,
estrito senso, e aí pensando na melhor qualificação possível, porque é para a formação de recursos humanos de alto nível, né? E necessário para que aqueles números e para que a gente produza ciência e para que essa ciência se transforme em um cuidado mais adequado para o paciente. O acesso e a divulgação da produção científica também é uma linha de ação. Vocês devem ter recebido nos e-mails de vocês, por esses dias, um questionário da CAPES, e que é importante que não só os gestores, os coordenadores de programas, e os seus professores, né, os seus orientadores, preencham esse questionário que trata do acesso que temos às produções científicas, que trata do quão difícil ou não é publicar no Brasil, mas que nós precisamos que os estudantes também de pós-graduação preencham esse questionário. E, em maio, teremos um evento na CAPES, que vai trazer os resultados, né, dessa pesquisa. Aí pensando em políticas de melhoria de acesso e tal, da ciência aberta. E temos ainda a ideia, né, como linha de ação, a ideia de cooperação científica internacional, então o quão levamos e o quão buscamos com os nossos parceiros internacionais, e a indução e fomento aí de formação de recursos para a educação básica. E aí pensando nas licenciaturas e nas formações pedagógicas, formações de professores e tal. Pode passar, por favor. Aí, a partir dessas linhas de ações, a gente tem os eixos, né, centrais de avaliação. Então, como é que um programa de pós-graduação, e cada um de vocês que estão lá inseridos, que estão na ponta, os pós-graduandos, os orientadores e os gestores desses programas, o que é que a gente tem, né, olhando para a avaliação da CAPES? Então, a CAPES ela tem um caminho direcionado para a multidimensionalidade. Então, são cinco as dimensões a serem avaliadas, aí, desde o processo ensino-aprendizagem, a pesquisa, o quão influenciamos, o quão modificamos a nossa região, a internacionalização, a produção. Uma outra abordagem de avaliação é o balanço entre os indicadores quantitativos e qualitativos, olhando aí para as melhores produções, o que temos, os melhores projetos, a importância da autoavaliação e o plano de desenvolvimento institucional, o que esse plano pensa aí, né, e o que ele traz para o futuro e para a melhoria desses programas. E autoavaliação. Quem é que eu estou colocando na minha autoavaliação? Né, o quão tem sido importante a autoavaliação? Quais são os atores que eu tenho ouvido para saber de como é que o meu programa anda? A relevância social e econômica, quão tem modificado, né, o programa tem modificado esses espaços, a aplicação do conhecimento gerado, o que é que ele tem modificado na sociedade, qual o impacto do que tenho produzido no meu programa. E aí, a pós-graduação como fonte de inovação. Então, o que é isso? O que é que a gente tem impactado e modificado a nossa prática e a sociedade? Que ações temos tido? E a internacionalização, que é uma forma também de inovação, e o acompanhamento de egresso. O que modificou para mim ter feito aquela pós-graduação? E é isso que a gente quer saber. Pode passar, por favor. E quais são os objetivos disso, né?
Por que existe a CAPES e para que avaliar os programas? É necessário regular, a gente precisa de rumos, né? E aí, a partir da avaliação da CAPES, é que a gente contribui para a pós-graduação, para que ela tenha um alto nível, né? Para que ela seja capaz de grandes impactos, né? Na sociedade e na ciência como um todo. A gente precisa para contribuir com o desenvolvimento de cada programa, em especial ajudando com que esses programas observem os seus pontos fortes e observe, mais importante ainda, que os pontos precisam ser melhorados e modificados para o próximo quadriênio, fornecendo aí subsídio para a definição de planos e para olhar para o futuro. Né? E olhar para o futuro significa mudança de políticas, investimentos em outras áreas, e tudo isso vem de cada um de vocês. Né? Pode passar, por favor. As avaliações da CAPES não vêm da cabeça de quem entra, da equipe, né? de coordenadores, ela vem de documentos já amplamente discutidos com a comunidade avaliada. Aliás, a avaliação precisa ser com a comunidade, e a comunidade participar ativamente desse processo, e vem de documentos já de referência que cada área de conhecimento, e aí tá os documentos da área da enfermagem, para pautar cada uma das avaliações, o que é que eu busco em cada um dos programas no momento dessa avaliação. Pode passar. Quando a gente pensa na inovação, e é o nosso tema aqui, olhar um pouco para o que se tem produzido e qual o papel, né, dos programas profissionais na inovação, a gente encontra ele lá no item 3, em especial, a inovação, e que é no item 3 que nós conseguimos vislumbrar e observar o que é que cada programa tem feito de inovação. E aí ficam, a partir da observação dos impactos, né, do que é que se produz, a inclusão, a partir de inclusão de artigos, de produção técnica, tecnológica, de projetos de pesquisa que são destaque, e a produção técnica pensando no impacto social, econômico e cultural do programa, e ainda a internacionalização. Uma coisa que nós observamos muito nas avaliações de programas é que a internacionalização muitas vezes fica muito centrada em alguns docentes permanentes dos programas, e a gente precisa que isso seja um pouco mais equitativo, né? É necessário que todos levem e tragam experiências internacionais. Então, a gente precisa... E ela, por muitas vezes, a gente observa uma concentração em alguns poucos docentes de cada programa. E é importante que se tenha essa experiência por um número maior de agentes, né? Formadores. E o que é que a gente tem feito com a inserção regionalmente? Né? A nossa inserção regional modifica o quê no status quo daquele espaço que vivo, né? Daquele espaço onde a pós-graduação atua. E é isso que a gente quer saber, e é isso que é a inovação, né? Demonstrada aí a partir de cada produção de programa. Pode passar, por favor? Mas, afinal de contas, o que é inovar? Né? E aí eu trouxe um espaço de pensamento da Universidade de São Paulo sobre a cultura inovadora, e que ela é essencial para o progresso do desenvolvimento de uma sociedade moderna, que se diz moderna. Né? E aí, pensando nessa ação, e a inovação nada mais é que o uso de
de determinadas coisas que diferenciem e que transformem a prática, transformem o que está dado, né? Isso nada mais é que inovar. Pode passar, por favor. E aí, quando a gente pensa que o maior produtor, né, dessas inovações são os programas de pós-graduação, a gente tem um olhar para onde é que estão esses programas e de que necessidades as outras regiões do Brasil têm de implementar os seus programas de pós-graduação. A gente olha para o estado que estamos, né, e do estado que eu venho, que também é o Sudeste, e o quão concentrados estão os programas no Sul, e em especial no Sudeste. E a necessidade que temos que esses programas estejam no maior espaço possível no Brasil. Com a grata satisfação de ter o acordo CAPES-COFEN e os PDIs, isso foi muitíssimo interessante, né, para que tenhamos em outras regiões do Brasil também essa possibilidade de formação desses recursos humanos de alto nível, mas que ainda não é o suficiente, né? Nós olhamos, por exemplo, no Norte, que ainda não temos nenhum programa de doutorado, nem acadêmico e nem profissional. Pode passar, por favor. Mas quem somos, né, hoje? Hoje somos 78 programas de pós-graduação, sendo desses 24 programas profissionais, e desses programas profissionais nós somos 26 cursos, visto que temos em 2 programas profissionais, mestrado e doutorado profissional. Então, a potência hoje se encontra nesses programas para a produção da ciência brasileira. Pode passar, por favor. E como é que a gente tem vindo, né, quando a gente faz uma análise da última década, ou dos últimos 13 anos, de como é que estamos, olhando para as avaliações, né, do que temos tido na pós-graduação de programas. Então, os programas eles têm aumentado de número, em especial mestrado profissional, e aí com o ganho de 2 doutorados profissionais na última quadrienal. E pode passar para o próximo. E que não foi só um aumento de quantidade de programas que tivemos, mas, em especial, e que bom, um aumento da qualificação desses programas. Por meio de notas melhores, a gente vai olhar no próximo slide, mas que esse aqui mostra, por região, né? E aí que a gente consegue ver a disparidade entre as regiões do Brasil e a necessidade que temos de que esta qualificação de alto nível se espalha para regiões outras. Pode passar o próximo. E aí tem a nota que mostra o quão temos crescido, né, em qualidade nos programas de pós-graduação. Muitos que eram nota 3 passaram para nota 4. Os nota 4, muitos foram para nota 5, e tivemos um avanço já em nota 6 e 7 dos programas. Pode passar. Isso mostra o quão nos debruçamos, né, enquanto orientadores, enquanto pós-graduandos, para a produção da ciência de melhor qualidade. Num documento diário, a gente tem aí que o planejamento de cada programa ele precisa ser voltado para o desenvolvimento das boas práticas em saúde, então, olhando, né, para a translação de conhecimento e para a sua aplicação no serviço de saúde, e que ela aconteça de forma mais rápida possível. Pode passar, por favor.
E aí não podia me furtar da oportunidade de trazer um trabalho muitíssimo interessante da ABEM, que mostra o quão convergemos, né, na enfermagem, a que convergência temos quando nós olhamos para a agenda de prioridades em saúde do Ministério da Saúde, quando comparada com as nossas linhas de pesquisa. E aí, trazendo isso para os programas profissionais, e o que a ABEM fez ainda, auxiliada pelos coordenadores de programa e também pelo CNPq e CAPES, foi para além de ver a convergência do que temos feito na enfermagem, né, olhando para a agenda de prioridades em pesquisa em saúde do Ministério da Saúde e OPS, foi que nós temos ainda, e isso é muito interessante, nós temos ainda sugestões para que essa agenda atenda melhor ainda a área e a assistência. Então, no eixo 3 e 4, né, do desenvolvimento e avaliação, pensando aí na inovação em pesquisa, pode passar. Nós temos, dentre os programas profissionais, linhas que atendem cada uma dessas potências mostradas aí na agenda. Nós temos sugestões, pode passar, por favor. Nós temos sugestões, por exemplo, fundamentos, métodos, processos e tecnologias em enfermagem e saúde. Então, para além de ter sido demonstrado quão convergimos entre as agendas de prioridade, nós ainda tivemos a oportunidade de dizer, olha, a gente pode ir além, né? Então, tem sugestões advindas aí dos programas de pós-graduação que participaram dessas discussões. Pode passar, por favor. E aí, dos mestrados profissionais, tem ainda linhas que convergem e que conversam e que têm a potência, né, de contribuir com essa agenda de prioridades. Pode passar, por favor. E aí, pensando, né, nas nossas inovações e no PTT discutido entre coordenadores e CAPES, a gente tem inovações que valem muitíssimo, né, que valem um ponto inteiro, tem os que valem 75% daquele ponto, né, olhando para os PTTs, e alguns que valem meio ponto. E aí, a partir daí, a gente começa a pensar no que é que temos produzido. É claro que todas as inovações são muitíssimo importantes e bem-vindas, a depender de cada pergunta de pesquisa que temos, mas que a gente tem muito clarinho, né, vindo da CAPES e nessa discussão com os gestores de pós-graduação, a gente tem quais são, né, as possibilidades aí de desenvolvimento de tecnologia e de processos. E hoje elas são 21, né, temos 21 possibilidades. Pode passar, por favor. E aí nos faz refletir, dentro dessas possibilidades, alguns desafios que temos. E aí agora trago os desafios, alguns já de estar na CAPES, né, na coordenação dos programas profissionais, e outros desafios, muitos, que trago para vocês enquanto orientador, né, enquanto produtor de ciência. E um dos desafios primeiros, quando a gente trabalha de tecnologia, que sentia há muitíssimo tempo atrás, para quem é que a gente tem produzido essa ciência? Né? Quais são as políticas que vêm junto com esse desenvolvimento de ciência, visto que quase 1/3 da população brasileira nunca acessou a internet. Dos que acessam a internet, 56% só acessam por meio do mobile.
Então, o que significa isso para nós, enquanto produtores de ciência, e num espaço que podemos induzir mudanças, né? Pode passar, por favor. Os desafios são muitos, vêm desde fatores técnicos, humanos, organizacionais, são inúmeros, mas uma coisa fica muito clara quando a gente olha os espaços que passamos mundialmente de crises humanas e crises na saúde, o quão a enfermagem ficou mais em evidência, o quão ela foi mais testada, e o quanto, nesses momentos, ela teve um maior amadurecimento e produção de ciência e de inovação. Desde a Guerra da Crimeia, da gripe espanhola, passando pelos anos 80, né, com o surgimento do HIV/AIDS, e aí na crise do sarampo, do H1N1, e agora o Covid-19. E, se não bastasse o Covid-19, o quão nós temos tido aí de inserção na guerra da Ucrânia e olhando para o Brasil, né, no espaço da crise, com a população originária e a violência que temos tido crescente no nosso Brasil, e com populações já bastante conhecidas, né, vítimas de violência. Então, a enfermagem tem tido uma inserção interessante, nós precisamos nos debruçar mais ainda, né? Nós estamos num número menor do que gostaríamos, mas que nós temos uma inserção muito importante na produção de ciências para o enfrentamento dessas condições. Pode passar, por favor. Desafios outros que encontramos pelo caminho. Da necessidade urgente que quem está na prática, na ponta, tenha a prática baseada em evidência. O tempo de criação das tecnologias que temos, quando nós olhamos para os programas de mestrado em especial, que são 24 meses, e as tecnologias, muitas vezes, demoram muito mais que isso. Então, o que a gente está pensando, como é que a gente está olhando, né, para esse problema, e a necessidade de, muitas vezes, de que a produção de tecnologia seja mais rápida, mas ela não pode ser mais rápida, ela tem o tempo dela, né? Ela precisa de profissionais que sejam espertos na sua área de conhecimento para contribuir para a enfermagem, por exemplo, no desenvolvimento de tecnologias. A gente tem uma necessidade de entender o que é inovação, para, a partir daí, do entendimento de inovação, ter a intencionalidade. O que é que eu estou produzindo de produto ou de processo? Né? O porquê? Para que é isso? Que elas não são rápidas e não são baratas. Né? E o que é que eu estou produzindo e para quem é que eu estou produzindo? Olhar se essas produções dos nossos programas, se elas têm ênfase nas disparidades de saúde, para o enfrentamento das disparidades. Qual é o impacto social disso que eu tenho produzido? Ela está modificada a prática? Para que é que eu estou produzindo ciência? Né? Eu tenho produzido esses PTTs em especial, olhando para estudos, por meio de estudos multicêntricos, ou eles estão restritos a uma comunidade muito pequena? Para quem que é que eu tenho produzido, então, essa ciência? Eu tenho registrado o que eu tenho produzido? Eu tenho feito registro de autoria? A enfermagem tem a brilhante condição de produzir muitos inventos
em especial, mas que pouco nós temos utilizado de patentear esses inventos. Nós somos uma profissão muitíssimo inventiva, mas quando a gente olha no número de patentes que a enfermagem tem, ainda é muitíssimo aquém do quão temos produzido desses PTTs. E, em especial, do que encontramos na última avaliação, que a coordenação anterior encontrou, é que muitos desses produtos não eram auditáveis. Então, a gente tem desenvolvido produtos de qualidade, mas que a gente não sabe onde eles estão. Então, eles precisam estar à disposição do público para o qual ele foi desenvolvido, né? Para que ele tenha aí a potência de modificar a prática. Mas de 40% a 60% desses produtos não foram auditáveis, não puderam ser contabilizados na avaliação quadrienal, porque simplesmente eles não foram encontrados. Então, a gente tem produzido e colocado onde, né? E eles são produtos potentes que podem contribuir aí para a mudança da nossa assistência. Pode passar, por favor. Tomei a liberdade de trazer um pouquinho do que lançamos, pensando aí em produtos auditáveis que possam contribuir facilmente, serem encontrados, né, facilmente por quem precisa. Tomei a liberdade de trazer a vitrine do conhecimento do grupo de pesquisa do qual lidero, em Ribeirão Preto, junto com uma colega, e que fizemos uma vitrine para que fossem encontrados da forma mais fácil possível os produtos que temos desenvolvido, não só no programa acadêmico que temos, nos programas, mas também nos profissionais. Ainda assim, para o público externo, os alunos, os egressos da escola, enfermeiros encontram muito fácil. Mas será que a população, será que a clientela encontra aqueles produtos que são desenvolvidos para ela? Então, a gente ainda tem uma dificuldade, né, de encontrar qual é a melhor plataforma para disponibilizar, por exemplo, essas tecnologias digitais que temos desenvolvido. Pode passar, por favor. Porque o desenvolvimento, muitas vezes, é para a clientela mesmo, né? No nosso grupo de pesquisa, que é a saúde da criança e do adolescente, a gente tem tanto tecnologias para a família quanto para as crianças, mas que ficam nesse espaço da vitrine do conhecimento, que muitas vezes não chega à família. E aí, já fazendo a crítica de um espaço super importante, potente, que temos da vitrine, mas que ela precisa ser uma plataforma ainda mais aberta, né? A gente tem desenvolvido produtos e processos para a equipe de enfermagem, e não só de enfermagem, mas também da saúde, e também para estudantes, ou para a formação inicial do enfermeiro e outras profissões da saúde. Então, são diferentes tecnologias, trouxe algumas, só que o meu grupo de orientandos tem desenvolvido. Pode passar, por favor. E aí são desde simulações virtuais, serious game, aplicativos, não só para a formação inicial e formação permanente de enfermeiros e profissionais da saúde, mas também voltados para a clientela. Alguns já temos utilizado com simulação virtual e outros ainda manufaturados, mas que têm uma história, por exemplo, as cartilhas, mas que têm uma história de impacto social bastante grande. Então, independente de quão imersos na tecnologia mais complexa ou menos nós estamos, o importante é que ela tenha um impacto social que nós pensamos para esse produto ou processo. Pode passar, por favor. Não estamos soltos olhando para isso, né? Nós temos diferentes aí documentos que mostram para a gente planos
né, para a enfermagem mundial, pensando na pesquisa em especial, em enfermagem para o enfrentamento de condições diversas pelas quais passamos, por exemplo, o Plano Estratégico 22-26, né, que olha aí para um espaço importante de condições críticas. Pode passar, por favor? Um relatório que mostra um pouco do plano de 2030, né, sobre o futuro, o que é que esperamos da enfermagem para os próximos anos, e que apresenta uma necessidade de reduzir as disparidades, por exemplo, em saúde, e promover a equidade. Então, o quão nós temos de sensibilidade para olhar para esses planos e fazer das nossas pesquisas o enfrentamento para isso que passamos dentro da enfermagem, né? Mundial, mas que também é nacional e regional. Pode passar, por favor. Porque a ideia é que, de perspectiva aí, é que todas essas tecnologias e todos esses processos que temos passado de inovação e que temos criado, que elas impactem na modificação, na mudança mesmo da nossa prática, né? Que elas qualifiquem ainda mais o cuidado de enfermagem. Afinal de contas, são novos tempos, né? Novas tecnologias, nós temos já nos aprofundado para gerar novos e melhores conhecimentos e que eles cheguem às pessoas que precisam dele. Pode passar? Era isso? Algumas referências, pode passar, por favor. E agradeço também em nome da professora Agnes, que é a coordenadora adjunta dos programas acadêmicos, e da professora Ana Karina, que é a nossa coordenadora diária da enfermagem junto à CAPES. Muito obrigada.